Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Pai nos concedeu para que estivéssemos meditando em Sua palavra. Graças a Deus por mais esse dia. Estamos contentes, regozijamos no Senhor, porque estamos aqui agora, porque Ele permitiu e porque existe um reino vindouro, existe um tempo de restauração plena e completa que Ele preparou para nós, Ele profetizou para nós e que vai se cumprir, amém? Vanilda, seja bem-vinda, Tia Mar, sejam bem-vindas, Jesus abençoe vocês. Hoje nós vamos meditar em 5 capítulos de Ezequiel, nós vamos do 39 até o 43, boa tarde! São capítulos muito profundos que muitas das vezes eu li só por ler, só para fazer a leitura mesmo, mas que hoje, podendo estudar tantas coisas que me saltaram aos olhos, que eu queria compartilhar com vocês, e eu oro para que seja edificante. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, e Tu é a glória. A palavra é do Senhor, os ministros são Teus. Senhor, a capacidade de aprender vem de Ti, administrar vem de Ti, tudo vem de Ti e tudo é para a Tua glória. Senhor, nada acontece senão por meio do Teu Espírito, por isso eu te peço por uma capacitação sobrenatural, tanto da minha parte que vai falar, quanto da parte dos ouvintes, aqueles que o Senhor levantou e despertou para ouvir e se aprofundar na Tua palavra. Eu te peço, Pai, ajuda cada um de nós, Senhor, a compreender das verdades espirituais que estão escritas no livro de Ezequiel. Ajuda-nos, Senhor, na nossa capacidade, que o Senhor sabe muito bem qual é. Na capacidade de cada um, ajuda-nos a compreender. Mas, acima de tudo, ajuda-nos a praticar, Senhor, cada um dos princípios estabelecidos na Tua palavra. E que assim o Teu nome seja santificado na terra por meio do Teu povo. No nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Seja bem-vinda, Chiquinha e Marquinhos. Jesus abençoe vocês, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no livro de Ezequiel. Hoje eu entendi um pouquinho o que minha mãe e outras pessoas já falaram comigo. Eu li sobre o templo de Ezequiel e eu, sabe assim, quando eu falei, meu Deus, não sei o que falar, porque eu não entendi nada. Para mim foram muitas só metragens e especificações de medidas. Mas aí eu coloquei um vídeo de um rapaz falando sobre o templo de Ezequiel e o simbolismo ali envolvido. E enquanto ele falava, eu fui compreendendo algumas coisas. Aí eu li de novo. E a maneira como eu vi o texto já estava totalmente diferente. Então, que bom que nós podemos ter esse proveito das escrituras, né? Que bom que a live ajuda, que depois quando a gente lê, a gente já ouviu e daí o cérebro já faz associações mais fáceis ali, e também tem a questão espiritual, né? E uma coisa que eu tava lendo e foram me saltando aos olhos, mesmo que eu não tinha visto no vídeo, e eu pensei, gente, eu li a primeira vez isso aqui e eu nem prestei atenção, mas quando eu li de novo, o Espírito já trouxe coisas no meu coração, como se Deus dissesse assim, olha, a minha palavra é como um tesouro. Conforme as pessoas vão cavando, elas vão alcançando mais, né? Elas vão se apriorando, se apropriando, na verdade, elas vão se apropriando demais. Então que nós não venhamos desistir, mesmo quando a leitura for mais difícil, mesmo quando a gente não entendeu. Já leu a Bíblia esse ano? Amanhã leia ano que vem leia de novo, mas não deixe de cavar, porque a Bíblia diz que a palavra, ela é um tesouro e nós temos que realmente cavar para poder alcançar, amém? E aí, nós vamos começar com o capítulo 39 de Ezequiel, então, que continua, né, a profecia que nós falamos no dia anterior aqui, ontem, quando nós falamos de Gog e Magog, né? Nós falamos sobre como Gog e Magog representam as forças das trevas, embora possa representar também um reino ou um território, enfim, alguém, uma pessoa que se levantaria contra o povo de Deus. Então, essa profecia, ela é uma das profecias, eu pesquisei um pouquinho sobre ela, capítulo 39, e ela é chamada por muitos teólogos de a profecia mais difícil do Antigo Testamento. Que eles procuram, eles correm atrás, mas eles nunca batem o martelo por não conseguir compreender exatamente do que se trata. Uma coisa é fato, inclusive quem fala isso é o Beacon, que fala assim, Gog parece simbolizar todos os poderes do mal, que são enfileirados contra o povo de Deus. Então, quando ele fala sobre Gog, uma coisa que nós podemos entender, pode simbolizar alguém, um rei,
ou alguém que vai se levantar contra o povo de Deus, ou até que já se levantou. Já vimos Hitler, já vimos o Epifânio, né? Falei sobre isso, mas a live ainda não veio, né? Que vai ser a de semana que vem. Pode simbolizar uma pessoa que já veio ou que ainda virá, pode simbolizar o anticristo, pode simbolizar várias coisas. O fato é que a verdade que está sendo expressa aqui é que existe um tempo, ou existiu ou ainda vai existir. Nós sabemos que pode encaixar também no Apocalipse, porque João fala sobre Gog e Magog em Apocalipse 20. Então vai existir um tempo aonde as nações vão se levantar contra o povo de Deus. O que a gente tem que entender de toda a complexidade dessa profecia? Deus vai vencer o mal no final. É isso. De tudo que a gente lê no capítulo 38, capítulo 39, o que a gente deve entender é, ainda que se levantem nações que simbolizam a maldade, que simbolizam os poderes das trevas, Deus está deixando claro no capítulo 38 e no capítulo 39, Ele não abandona o seu povo. Pode se levantar o mal que for, pode se levantar as nações que forem, pode se levantar os descendentes de Javé, Gog, Magog, Tubal, Meseque, pode se levantar as nações juntamente com ele, a Pérsia, a Etiópia, a Líbia, pode se levantar todo mundo contra o meu povo. Mas eu estarei com o meu povo e lhes concederei a vitória. Amém? Dani, seja bem-vinda. Sossô também, Jesus te abençoe, querida. Seja bem-vindo, boa tarde, tarde de conhecimento, graças a Deus por isso. Eu estava ali meditando nas escrituras e meu coração queimava. A Bíblia diz que quando Jesus falava das escrituras e como ali para 2 discípulos no caminho de Emaús, ele falava das escrituras. Eles não sabiam que era Jesus ainda, porque ele estava num corpo transformado, eles não haviam reconhecido Jesus ainda. E aí Jesus vai conversar sobre as escrituras com esses discípulos. E aí depois que eles entendem que era Jesus, eles falavam: nosso coração não queimava quando ele discorria nas escrituras. E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e quando a gente lê as escrituras e começa a se aprofundar delas, a gente começa a ficar apaixonado e o coração começa a queimar, e isso é maravilhoso. Que o Senhor sempre nos dê essa oportunidade de ter acesso à palavra de Deus, ainda que venham perseguições, ainda que venham tempos ruins, que a palavra de Deus sempre encontre um lugar muito especial e de grande importância no nosso coração. Amém? Nunca deixe de ler a Bíblia. Tá? O diabo sempre vai tentar, o mundo, a carne, nós não queremos, nosso corpo, mas não deixe de ler, mesmo quando você não quer. Hoje, quando eu li o capítulo 40, 41, 42, eu falei: meu Deus, que dificuldade de leitura. Mas quando eu reli, tudo começou a ficar mais, sabe, mais claro, assim, algumas coisas, tudo não. Algumas coisas começaram a ficar mais claras e é muito gostoso isso. Então, gente, vai ter Gog, vai ter Magog, vai ter mal, mas Deus vai proteger o seu povo. Nós vemos ele falar no capítulo 39, vou enviar fogo sobre Magog. Vai ter tanta morte, que a terra passaria por uma purificação que duraria 7 dias. Precisaria de coveiros, pessoas que iriam ali estar espalhadas só para poder enterrar os ossos de tanto que seria o juízo que viria contra essas forças das trevas, contra os inimigos de Deus. Era importante purificar a terra porque o corpo humano, ele é visto na lei como algo impuro. Então, se alguém tocasse num corpo humano, e corpo humano que eu falo é de um defunto, né? Então, se alguém tocasse no defunto, ele tinha que passar por um ritual de purificação. Então, Deus está falando assim: olha, os inimigos, vai haver uma aniquilação tão grande de todos os inimigos do Senhor, que vai ser necessário dias para que haja a purificação da terra. Vai ser necessário que os ossos, né? Antes nós vimos em Ezequiel 37, ossos secos que eram dos israelitas, que simboliza o exílio, que simboliza a morte espiritual, mas que Deus vai restaurar. Mas agora no 39 a gente está vendo que vai haver ossos daqueles que se dizem vivos, mas que no fundo, no final, vão estar mortos, vão ser aniquilados, que são os inimigos de Deus. Então há esse contraste aqui, e é tão gostoso que isso eu não estudei em lugar nenhum. Quando eu estava pesquisando, quando eu estava lendo, na verdade, Deus falou comigo: olha, tá vendo essa palavra ossos? E aí ela me saltou aos olhos. E é muito gostoso quando a gente tem essas revelações pessoais. A gente não deixa de pesquisar na internet, nos dicionários, enfim, as referências, mas é tão gostoso quando algo vem da parte de Deus, né? Esses capítulos precisam de uma pessoa assim como a senhora para nos esclarecer. Oh, meu Deus, só por Jesus mesmo, Sossô. Mas que bom que
ele encontrou alguém disposto, né, a procurar entender, para esclarecer aos outros também. Eis-me aqui. Ivonete, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor Jesus. Atrasou não, nós estamos agora no inicinho, viu? Então, gente, Deus vai falar aqui que vai haver um grande sacrifício. Um versículo que eu acho muito lindo é o versículo 9 do capítulo 39, que fala assim: então os habitantes das cidades de Israel sairão e recolherão seus escudos, pequenos, os grandes, arcos, flecha, dardo, lança, e vão usar como lenha. Eu achei isso muito lindo, porque nós vamos entender que Deus está falando assim, ó, vocês vão pegar as suas armas físicas, que vocês tinham que lutar com a sua própria força, e na verdade eu vou vencer os seus inimigos com o meu poder, e aí essas armas físicas vocês vão usar como combustível. Vai ter tanta arma física, vai ter tanto combustível, vai ter tanta lenha, que essas armas vão ser combustível suficiente para 7 anos. Ninguém vai precisar da lenha dos campos. Por quê? Porque vocês vão pegar todas essas armas físicas que vocês têm e vão usar para aquecer uma fornalha, para aquecer o fogo. E isso é muito lindo, que Deus está dizendo, vocês não vão precisar lutar com suas próprias forças. É o descanso que nós encontramos em Cristo Jesus. Como é bom quando a gente entra nesse lugar de descanso, onde a gente não tem que correr atrás e esmurrar as portas e chutar as portas, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer ninguém fará por mim. Não. O povo de Deus, ele fala assim, o Senhor fará o que Ele quiser, quando Ele quiser. Ai, gente, eu acabei de receber uma notícia tão boa, só que eu não posso contar aqui ainda, mas é tão gostoso quando a gente... Deus falou uma coisa comigo, olha, eu vou usar vocês em um evento, e eu pensei assim, tá, mas não aconteceu nas reuniões. Como que Deus vai fazer isso? Mas aí, de repente, do nada, a gente recebe uma ligação. O que eu quero dizer? Deus, a gente não precisa correr atrás de nada. A gente não precisa correr atrás da glória do homem. A gente não precisa... Sabe, quando Deus quer nos usar, Ele nos envia. A gente só descansa. Amém? Depois eu conto pra vocês, tá? Mas vamos lá. Então, no final do capítulo 39, vai falar sobre a restauração do povo de Deus. Deus vai falar, eu vou acabar com o exílio do meu povo, que hoje se vê em trevas, em tristeza, desolação, tristeza. A gente imagina um povo que foi tirado da sua própria terra, que foi levado como escravo, que perdeu suas casas, que perdeu sua identidade, que está no meio de um povo pagão, humilhado por Nabucodonosor, humilhado por aquelas pessoas que se viam superiores. Eles que eram chamados da menina dos olhos de Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, agora estão lá passando por tanta tristeza, tanto vexame. Mas Deus vai falar, eu vou acabar com o exílio, vou ter compaixão de Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para sua terra, ninguém vai causar medo a eles, vão assumir a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Não sei como é que está isso em outra tradução, deixa eu até pesquisar aqui. Eu achei muito bonito esse versículo, vão assumir a responsabilidade deles. Onde que tá? Versículo 26 do capítulo 39. Ezequiel 26, 39. Vou ver se está muito diferente nas versões mais tradicionais. Na versão ACF fala assim. Gente, eu coloquei errado. É o capítulo 39, 26. Eu coloquei 26, 39. A CF diz assim, levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazer entre os povos e houver ajuntado das terras de seus inimigos, eu vou ser santificado aos olhos de muitas nações. Essa versão minha tá totalmente diferente que a NVT, mas eu achei muito bonito aqui na NVT falar assim, olha... Quando eles voltarem, eles vão assumir a responsabilidade por sua vergonha. Se tem uma coisa que nós somos muito rápidos para fazer, é para culpar outra pessoa. Desde o Jardim do Éden, né? Ai, olha só, Deus, eu pequei, mas a culpa foi da Eva. A Eva fala, eu pequei, mas a culpa foi da cobra. Então nós muitas das vezes falhamos em assumir a responsabilidade. E Deus está falando, quando vocês voltarem do exílio, vocês mesmos, cada um de vocês reconhecerão a sua vergonha, deixarão os seus ídolos e me servirão exclusivamente. Amém? Deia, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoa. Que bom ter você aqui conosco, viu?
Estamos meditando agora no capítulo 39, mas já no finalzinho do capítulo 39, a luz tá piscando aqui, mas é que meu marido tá usando a máquina de solda, acho que vai dar certo. Qualquer coisa, se falhar a internet aí, vocês me falam, tá? No final do capítulo 39, uma linda mensagem de restauração. Não deixarei nenhum deles para trás, nunca me afastarei deles, pois derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, Senhor soberano, falei. Essa é a maior profecia que a gente vai entender, que inclusive vai começar agora no capítulo 40, trazer mais claro. A maior profecia de todo o Antigo Testamento é o derramar do Espírito Santo. É claro que a maior profecia é Jesus, mas é tudo junto, né? Porque Jesus precisava morrer para que a propiciação que ele fez por nosso pecado nos permitisse receber o Espírito dentro de nós. Então é muito lindo isso, porque Deus, ele sempre, do início do livro, do início de Gênesis, do início da história, Deus quer habitar no meio do seu povo, mas existe sempre essa profecia, vai chegar o tempo em que Deus, o Espírito Santo, que é Deus, vai habitar dentro do povo. E agora no capítulo 40 isso vai se tornar muito claro, porque no capítulo 10 nós vimos que Deus mostra para Ezequiel que ele vai sair do templo. Nós vemos que a glória de Deus deixa o templo. Logo depois disso, há a destruição do templo, porque a glória de Deus saiu daquele lugar físico, abandonando aquele lugar por causa da profanação, por causa do pecado. E agora esse templo vai ser destruído. A Bíblia diz então que no dia 28 de abril, tinham passado 25 anos do exílio e tinham passado 14 anos da destruição do templo. Deus leva Ezequiel a ver um novo templo. Nós conhecemos esse texto como o Templo de Ezequiel. O que simboliza o Templo de Ezequiel? Tem muitas interpretações, mas no geral, o que a gente sempre entende? O Templo de Ezequiel, que é uma visão que Deus deu muito específica para Ezequiel, de um templo que viria a ser construído, ele nunca foi construído, bom, até hoje não. Alguns estudiosos acreditam que ele vai ser construído ainda no futuro, talvez no milênio, mas a interpretação geral que se entende é: Deus tirou a glória dele do templo antigo, porque ele estava acabando com aquela era, com aquele sistema de sacrifício. Ele estava acabando naquele tempo com a antiga aliança, que era necessário aquele templo, que era necessário aquele sacerdote que vinha da linhagem de Levi, que era necessário aquele cordeiro. E agora Ezequiel está vendo um novo templo que simboliza a restauração espiritual. Esse novo templo, ele pode ser construído no futuro? Pode, mas vamos entender o que ele simboliza? Ele simboliza a minha vida e a sua vida, que somos templo do Espírito Santo. Um templo restaurado, que não vive um sistema de religião, de sacrifícios humanos, mas que recebe a glória de Deus, porque foi santificado, porque tem o Espírito Santo, uma vez que Cristo Jesus construiu, ele é o edificador. A Bíblia diz que ele é o edificador. O grande construtor, que é maior do que Moisés, que construiu o tabernáculo, é Jesus, que construiu a mim e você como templo, santuário vivo. Nós somos, gente, um santuário. Vocês já pensaram nisso? Como que é séria? Como deve ser séria as nossas escolhas? A nossa vida, o que entra, o que sai, o que nós falamos, o que nós ouvimos. Uma vez que nós somos santuário, nós somos o templo. Paulo vai falar isso, olha, não sabeis vós, que vós sois o santuário do Altíssimo. Deixa eu achar aqui. Está lá em 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Uau! Deus está mostrando para Ezequiel um novo tempo com um novo templo. E tem muitas coisas aqui, gente, tem muito simbolismo. Eu não vou conseguir falar de tudo aqui. Inclusive eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo, porque meu marido tem um trabalho aqui, que ele precisa estar à frente do computador às 10 para as 3. Mas eu li a primeira vez, não entendi nada. Não, sabe quando você lê assim rápido, porque é muita medida, é muito...
muita coisa, muita especificação. Quando eu li de novo, procurando compreender coisas espirituais, Deus foi trazendo mais coisas aos meus olhos, inclusive porque eu vi um vídeo também, e nesse vídeo, conforme ele foi falando algumas coisas, foi se tornando mais claro. Depois eu vou enviar lá no grupo de leitura. Quem não tiver no grupo de leitura, tô falando muito rápido, né? Eu vou dar uma tranquilizada aqui. Quem não tiver no grupo de leitura, me pede o link, tá, gente? Aqui no direct. Então, uma coisa que é fato, tá? O templo, que vai ser descrito do capítulo 40, agora do capítulo 40 até o final do livro, capítulo 48, ele vai simbolizar uma restauração espiritual, uma quebra da antiga aliança. Tinha um templo físico, Deus deixa, a presença de Deus deixa o templo físico, vem agora um templo espiritual, que somos eu e você, e a presença de Deus habita dentro de nós. E aí, vamos começar, e depois eu vou falando as coisas que Deus vai falando ao meu coração. A Bíblia diz que quando passou 14 anos que Jerusalém tinha sido destruído, o templo também, Deus leva Ezequiel para lá. Para onde? Para Jerusalém. E ele vê uma visão. Quando ele vê essa visão, ele vê um ser celestial, cuja face brilhava como bronze. Oh meu Deus, eu empurrando aqui, gente. A face desse ser celestial brilhava como bronze. E ele estava em pé, junto a uma porta, e ele tinha uma corda de medir. E também uma vara de medir. Gente, eu vejo Jesus em tudo, tá? Eu não achei nenhum lugar falando que é Jesus. Fala sempre um ser celestial. Mas alguém que tem uma vara de medir e cujo rosto brilha... Tá, não posso falar não, mas quando eu li a primeira vez eu pensei, gente, será que é Jesus? Uma vara de medir? Só Jesus pode medir, mas eu não posso cravar isso não, tá bom? Todos os lugares que eu pesquisei falavam ser celestial. Esse ser celestial queria trazer a medida, por isso que eu falo que é Jesus, né? Ele vem trazendo as medidas certas para o tempo. Mas tá bom, ele iria trazer a medida e ele fala com Ezequiel. Ele fala, Ezequiel, filho do homem, observe e ouça. A Dani pediu o link. Tá, Dani, você me dá um oi no direct quando acabar a live? Que eu vou te mandar lá, tá bom? Eu vou te mandar o meu zap e aí eu te mando o link, tá bom? Que eu acho que vai ser mais fácil. Não deixa eu esquecer não, viu? Porque às vezes eu falo aqui na live, quando acaba eu tenho que sair e fazer um monte de coisa e eu esqueço. Então, Deus, esse ser celestial, eu não posso, se eu errar, eu não vou errar, porque pode ser um anjo que é um ser celestial e pode ser Jesus que é celestial também. Ele diz para Ezequiel, observe e ouça, preste muita atenção. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostrasse várias coisas. Depois você vai voltar e vai contar ao povo de Israel tudo que você viu. Deixa eu cumprimentar a Cacá que entrou aqui. Cacá, Deus te abençoe, seja bem-vinda, querida. Estamos começando a meditar em Ezequiel capítulo 40. Uma coisa que nós temos que entender, gente, é que este homem está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, presta atenção. Observe com os olhos, ouça com os ouvidos, para que depois você fale ao povo tudo que você ouvir. E você vai ver que as coisas que Ezequiel escutou foram todas muito específicas. Cada detalhe, cada decoração, cada medida, Deus está falando com ele. Esteja atento a tudo, aos detalhes. Preste atenção, preste atenção. Veja, observe e ouça. E depois vai e fale. Então uma coisa que eu quero falar muito rapidamente é essa importância de nós como a igreja de Cristo, que somos o templo, nós que somos avivados no Espírito, não estamos mortos mais, né, nas nossas concupiscências como o mundo, mas nós que temos o Espírito Santo, Deus está falando, só que muitas das vezes nós não estamos observando com os olhos espirituais. Ou ouvindo, como a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando e Ele quer um povo que esteja atento. Por isso que o diabo quer nos distrair. E ele vai trazer distrações, redes sociais. Vou até enviar agora a live no YouTube, porque muitas pessoas estão falando, eu quero ficar sem Instagram e eu não quero que ninguém entre no Instagram por minha causa. Então vou mandar as lives para o YouTube todo dia, a partir de ontem, né? Vai ser muito bom, que estava travando para muitas pessoas também. Vou baixá-las e enviá-las para o meu canal lá, tá bom? Vou mandar no grupo também, então... Quem quiser o link do grupo pode me falar. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado com as distrações. Porque quando tem muitos ruídos... Hoje eu conversando com uma pessoa que sempre me pede conselho, ela falou comigo assim, mas eu não sei o que eu faço, porque tudo que eu faço alguém vai falar comigo que é errado. E eu falei com ela, olha, minha filha, sempre vai ter críticas. Se você não fizer, uma parcela das pessoas vão te criticar.
Se você fizer, uma parcela de pessoas vai te criticar. Sempre vai ter quem vai te criticar. Você tem que pensar quem você ouve. E quando eu digo ouvir, não é só aquilo que a gente escuta, mas aquilo que a gente ouve. O que é ouvir? É prestar atenção. É se atentar. Nós temos que ouvir, gente, a palavra. Nós temos que ouvir. O que Jesus diria? Ah, estão me criticando, estão falando que eu fiz errado. Tá, às vezes a gente fez mesmo. Aí a gente tem que se arrepender, se humilhar. Porque tem muitas críticas que de fato são construtivas, porque a gente falha. Mas a pergunta é, será que nós estamos atentos ao que Deus está falando? Ou a gente está escutando tantas opiniões, tantos ventos de doutrina, tem tanta coisa, tem tanto profeta, tem tanto live de ensino, tem tanta... Tem hora que a gente tem que parar e falar o que Deus quer falar. Eu vou calar todas as outras vozes e eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Eu não quero seguir vários perfis gospel no Instagram apenas. Eu não quero só ouvir um monte de lives de oração no YouTube. Não que essas coisas sejam erradas, tá? Porque eu tô fazendo uma live de ensino. Mas será que tem dias que a gente vai ter dias que a gente vai ter que parar, desligar o celular por 24 horas? Quem pode, né? Quem não vai afetar aí, porque né, o celular é tão importante muitas vezes para mensagens, enfim. Mas sabe, de tirar as distrações um tempo e fazer um momento de uma busca maior para aquilo que Deus quer falar. Por isso que o jejum é importante. Por isso que a leitura da palavra é importante. Por isso que, às vezes, tirar a televisão durante um tempo é importante. Então, esteja atento, porque Deus quer falar. Depois que Ele falar, Ele vai falar conosco. Agora você deve ir e entregar essa mensagem para o povo de Israel. Então, não é só a gente ouvir para nos alimentar. Vai chegar o momento também, o momento certo, onde a gente vai derramar. Amém? A visão de Ezequiel, gente, ela já começa com um muro. Hoje eu vou falar até Ezequiel 43. E quando termina o 42, quando ele vê, até o 42 ele vai ver essas medidas muito específicas do templo. A visão, ela começa com um muro e termina com um muro. Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Nós precisamos entender que Deus quer que haja uma separação entre aquilo que é profano e daquilo que é santo. Daquilo que é comum para aquilo que é consagrado. Então nós temos que entender que existe uma separação. Tá? A gente não é como todo mundo, a gente não come como todo mundo come, a gente não vê o que todo mundo vê, a gente não fala como todo mundo fala. Existe uma separação. E quando eu falo separação, não é algo que nos faz melhores do que o mundo, que a gente não vai mais chegar onde eles estão, porque nós somos mais santos. Não, é aquilo que entra dentro do templo. Jesus falou que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Então, é a luz do nosso corpo. Então, o que a gente tem visto? Ele até fala, se os nossos olhos são trevas, então todo o corpo vai ser trevas. Quando eu estava vendo essa live sobre o Ezequiel 40, ele fala muito sobre as janelas. Porque em toda a descrição do templo fala-se muito sobre as janelas. E a janela, ela tem uma grande função, que é trazer a luz para dentro do templo. Então a janela, ela vem como uma abertura para que a luz irradie dentro do templo. Agora, se os nossos olhos são a janela da alma, como diz não a Bíblia, mas um ditado popular, se Jesus falou que os nossos olhos são a candeia do corpo, ou seja, aquilo que a gente vê vai afetar o nosso ser. Então cuidado com as janelas. Lembre-se que a janela aquilo que a gente tem em contato com o mundo deve nos colocar em um lugar onde a gente vê aquilo que nos edifica. A gente ouve o que nos edifica. A gente deixa a luz entrar e não as trevas. Mas existe um muro, gente. O templo começa com esse muro. Deus quer que haja separação. Lembra quando o povo de Deus foi para a terra de Canaã? Deus sempre falava, não se mistura com os cananeus, não se misturem, porque se vocês se misturarem com esse povo, vocês vão começar a adorar o ídolo deles, vocês vão começar a praticar o que eles praticam, não se misturem. É uma coisa, gente, que nós temos que ensinar para os nossos jovens. Eu comecei a namorar ele é muito bonzinho, ele só não tem Jesus, então não dá, querida. Não dá para namorar uma pessoa que não faz parte, que não conhece Jesus. Porque essa ideia de depois ele converte... Gente, Jesus é a base de todo casamento. Quantas pessoas nós já aconselhamos, nós já vimos sofrer, porque Jesus não é o fundamento do casamento.
Ensine os seus netos. Dona Piedade, seja bem-vinda, querida. Ensine seus filhos. Dona Piedade, ensina seus netos. Para começar a namorar, no sentido de conhecer alguém, de orar por alguém, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: tem Jesus? Ama Jesus? Ah, mas está tão difícil. Ora que Deus vai preparar alguém que ama Jesus. Eu fico tão feliz, assim, esse dia eu estava vendo uma pessoa falar que o filho sofreu tanto quando ele separou da esposa, e o filho falava: eu queria tanto que minha mamãe e meu papai ficassem juntos. Eu fiquei pensando, gente, eu, graças a Deus, não passei por essa tristeza de viver um divórcio na minha casa, com meu pai, com minha mãe. E eu creio que muitos traumas foram evitados. Quantas coisas em Deus, né, não foram impedidas por causa de um trauma familiar tão grande. Eu agradeço, louvo a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai, que mesmo passando por lutas, eu sei que passaram por lutas, mas que persistiram na aliança. Mãe, beijo, te amo, Jesus te abençoe. Dona Leni, Jesus abençoe a senhora também. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um que persistiu no casamento. E é claro que eu não digo para as pessoas que elas devem permanecer casadas mesmo quando as mulheres estão apanhando, quando existe abuso. Não, mas eu louvo a Deus pelas famílias que permaneceram. E eu fico pensando, graças a Deus, que eu posso viver um relacionamento saudável. Mas não é porque eu sou boa, não é porque meu marido é bom, porque nós falhamos muito, mas porque Jesus é o fundamento. Se Jesus não for o fundamento, se aquela pessoa não tem Jesus no coração, ela não está apta para uma aliança com ninguém, tá? Não é só de casamento, é com ninguém. Ela precisa de uma restauração espiritual, de compreensão da identidade dela, para que ela possa ser próspera, gente, em qualquer área da vida. Sem Jesus não há nada. Jesus não é o topo do bolo que, é tudo perfeito, só falta a cerejinha, que é Jesus. Jesus é o fundamento, é a base. Ele é tudo. Tá bom? Então, como nós somos o templo, e o templo, a visão do templo de Ezequiel começa com um muro que diz: você deve fazer separação entre aquilo que é santo e que é profano. Nós não deixamos e não podemos deixar ídolos no nosso coração, pecadinhos de estimação. Se nós somos santos, tem que haver um muro de separação entre nós e o mundo. Novamente, eu não digo as pessoas, tá? A gente não tem que se afastar das pessoas, no sentido de que eu não vou aonde tem uma festa de família que vai gente do mundo. Não que a gente tem que ir em todas as festas também, né? O Espírito Santo vai dar a direção. Mas a gente tem que estar lá para profetizar também. Mas existe um limite, sabe? Dos lugares que a gente frequenta, das coisas que a gente vê, das pessoas que entram dentro da nossa casa, das frases que a gente ouve, das opiniões que a gente se importa. Existe um muro. Deus deixa muito especificado, gente. 3 coisas que eu vi na leitura desses capítulos do templo de Ezequiel. Excelência. Tudo é muito feito com excelência. Deus, gente, não tem nada que Deus faz pros cocos, sabe? Nada que Deus faz de qualquer maneira. É tudo muito ordenado, organizado. É tudo muito... Outra coisa que eu vi, detalhes. Tudo muito detalhado. Essa porta tem 2,5, aquela porta tem 2,5, essa aqui tem 5 metros aqui e tem um espaçamento aqui, tudo muito específico. Por que para Deus era tudo tão específico? O templo não vai ser de qualquer jeito. Eu tenho uma vida com Deus, mas eu também flerto com o mundo. Eu gosto de Deus, mas eu tenho vícios. Eu amo ao Senhor, mas eu também gosto de curtir, deixar minha carne à vontade. Tá errado. Podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Exatamente, Ivanete. Tudo é permitido, temos liberdade no espírito. Mas será que convém algumas coisas, né? Então, outra coisa que eu vi é esse simbolismo. Tem muitas coisas extremamente simbólicas. Eu não vou nem entrar nos números, tá? Porque eu também nem pesquisei, nem sei sobre isso, mas eu também não quero me aprofundar demais, até porque não que a gente creia em numerologia, mas tem muitas coisas que os números eles vão trazer um entendimento, né? Então tem muitas coisas que são, lembrando que eu tô lendo na nova versão transformadora, que em Côvados vai ser diferente, né? Mas tem muitas coisas que são 50 metros, eu acho muito específico 50 metros, sabe? Tem muitas coisas que, tem por exemplo degraus, sempre 7 degraus. Tem uma hora que são 8, mas enquanto está aqui no pátio, tem 7 degraus para a passagem da entrada. Depois no versículo
Quando fala da porta do sul também tem 7 degraus. Então quando eu li, inclusive deixa eu falar sobre esse símbolo. Quando eu li degraus, Deus falou muito assim comigo, gradativo. Nossa vida espiritual, ela é gradativa. A gente vai subindo, galgando degraus. A gente vai subindo em conhecimento de Deus, em santificação. Coisas que antes nós não entendíamos, hoje a gente já entende. A compreensão sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus. Tudo isso, gente, é gradativo. Quando a gente vê, e nós vamos falar amanhã sobre isso, sobre o rio de Deus, Ezequiel vai entrando no rio. Primeiro o rio vai nos arteiros, depois nos joelhos, depois nos lombos, e depois ele mergulha ali, não dá nem para nadar. Ou seja, a vida com Deus, ela é uma vida que ela deve ir crescendo. A nossa intimidade deve crescer. A maneira como a gente honra a Deus deve crescer. A nossa santificação, a gente tem que estar sempre melhorando. No templo tinha muitas vezes a gente vai ler sobre degraus, que eu entendi, tá? Que simboliza esse crescimento gradativo enquanto estamos com Deus. Amém? Porta, você tá fazendo uma barulhada, porta. Pronto. Outra coisa que eu achei muito interessante, já falei sobre as janelas, né, como os olhos, como sendo aquilo que ilumina todo o corpo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria falar também sobre as palmeiras. A gente vê muito sobre palmeiras. Eu pesquisei sobre palmeiras e falo que o símbolo de palmeiras, a palmeira simboliza triunfo, vitória. Simboliza também justiça, resiliência. Nós vamos ver lá em Salmo 90:12 que fala: o justo florescerá como a palmeira, mesmo em sua velhice. Ele vai crescer, ele não vai ser abalado, ele vai florescer. Então a gente vai ver uma resiliência, alguém que permanece, alguém que persiste, alguém que não desanima, alguém que tem vitória. Deixa eu ver o que mais que eu falei, que eu não falei aqui ainda, que eu escrevi. Não. Outra coisa que eu escrevi aqui, que eu me lembrei. Quando Deus fala para Ezequiel assim, observe e ouça e depois fale, eu me lembrei de Pedro. Eles foram açoitados, né, pelos líderes da sinagoga, e aí eles falam assim, os líderes falam para Pedro ali, logo depois que Jesus começou a estabelecer a igreja dele, por meio do avivamento ali, descido do Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus havia subido aos céus, né, e aí Pedro ali, os apóstolos recebem o Espírito, eles são açoitados, e os líderes falam com eles assim, os da sinagoga, não parem de falar, por favor, parem de falar de Jesus, parem de falar essa mensagem que vocês estão pregando, não é para ficar falando mais sobre isso, por favor. E aí eles falam assim, Pedro responde, né? Não deixaremos de falar do que temos visto e ouvido. O que importa mais, obedecer a Deus ou aos homens? Mas nós, quanto a nós, não deixaremos de falar do que temos visto e ouvido. Né? Esse é o povo de Deus. Nós não nos cansamos de falar daquilo que Ele tem nos mostrado. Mas para que nós venhamos chegar a esse ponto de transbordar da palavra de Deus, a gente tem que estar com os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos também bem abertos. Amém? E aí, uma coisa muito linda que eu achei aqui no capítulo 40 é quando fala sobre um único povo que poderia servir nesse templo, que vinha ali da linhagem sacerdotal de Zadok. Eu acho muito lindo falar sobre Zadok, fala muito ao meu coração, todos os anos quando eu faço a leitura, quando fala da casa de Zadok, dos descendentes de Zadok, algo mexe assim com o meu coração, porque Zadok é uma linhagem sacerdotal, que veio ali logo depois, né, quando os filhos de Eli foram destituídos. A partir do momento que Salomão falou para Abiatar tinha envolvido na conspiração para que Adonias, que era o filho de Davi, pegasse o poder e não Salomão, que era quem Deus havia determinado. O sacerdote Abiatar, que era o último descendente da família de Eli, lembra lá atrás, Eli não honrou a Deus, honrou mais os seus filhos, Ofni e Finéia. Deus faz uma profecia para Eli, fala: Eli, toda a sua família vai ser destituída do cargo de sacerdote, até que eu levante uma casa firme. E aí, quando Salomão tira Abiatar do sacerdócio, nós vamos entender, a Bíblia diz que ali se cumpriu a profecia que Deus havia falado para Eli. E quem que permanece? O Zadok. Zadok permaneceu fiel a Davi o tempo todo, a casa de Davi. Zadok permaneceu fiel ali com Salomão, inclusive foi ele que ungiu Salomão rei. Ele foi o primeiro sumo sacerdote que serviu no
templo de Jerusalém, né, que foi construído por Salomão. Ele foi não apenas uma pessoa que teve um lindo ministério, mas ele ordenou toda a família dele. Isso é tão importante, eu li tanto sobre isso, mas não dá para eu falar aqui agora. Como o verdadeiro ministro, ele não é um bom ministro só na igreja. Ele ministra na sua família. Isso a gente vai ver muito no Novo Testamento. O ministro deve ser observado se seus filhos o obedecem, se seus filhos o tratam com respeito. Ou seja, não observe só como ele trata as pessoas na igreja, como ele é honrado na igreja, mas observa dentro do lar. Se o bispo ele é respeitado, se ele cuida dos da própria casa, porque se ele não cuida dos da própria casa, como que ele vai cuidar dos da igreja? Zadok deixou um legado, e Deus vai falar com Zadok: somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante deles. Vocês lembram que os levitas, eles foram designados por Deus para ter cargos no templo. Tinha os coatitas, tinha os coraitas, tinha os gersonitas. Que bom que o Espírito Santo me lembrou. Então tinha as famílias de Levi ali, que eram que serviam no templo, cada um tinha uma função. Tinha um que cuidava do altar, tinha um que cuidava dos utensílios, tinha um que cada um cuidava de uma coisa. Tinha os que limpavam, tinha os que carregavam, cada um fazia um papel. Só que dentre todos os levitas, agora nesse novo templo não vai ser qualquer levita, vai ser só os da família de Zadok. Porque lá no capítulo 48, versículo 11, o que fala de Zadok? Olha só: essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram fielmente e não se desviaram, junto com o povo de Israel e com os outros levitas. As pessoas que Deus chamou para o ministério, que eram os levitas, a maioria se desviou. E aí Deus está dizendo: eu vou ficar agora com aqueles que servem e que não se desviaram e que não se corromperam. Toda a Bíblia fala de um remanescente, né? Quem vai me servir nesse novo templo não vão ser qualquer levita mais. Agora somente a linhagem de Zadok, que permaneceu fiel a mim, somente eles me servirão, somente eles vão estar diante de mim, somente eles vão me oferecer sacrifício. Gente, no nosso ministério, na nossa vida com Deus, uma coisa que a gente tem que entender é que Deus espera de nós esse compromisso com Ele, com a verdade, esse compromisso. É muito importante que nós entendamos isso. Eu acho que eu vou ter que tirar o celular daqui, que Edmundo precisa vir, mas ainda tem 4 minutos. Eu falei um pouquinho até, gente, depois eu falo mais sobre Zadok amanhã, tá bom? Eu amo falar sobre Zadok. Eu falei um pouquinho lá no grupo sobre uma coisa que eu acho muito linda, que uma vez eu vi a Tamires Garcia falar, ela que compôs aquela música A Tua Mesa Cura. Tem muitos anos, já vem há muitos anos, que Deus tem despertado no povo dele um entendimento de que a mesa cura. A mesa, sentar à mesa, existe algo ali na mesa que traz muito ensinamento para nós, para os nossos filhos, a começar com a gente sentar à mesa com Deus, né? Apocalipse 3:20, Jesus fala que está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, o que Jesus vai fazer? Ele vai entrar e vai cear com aquela pessoa, ele vai jantar com aquela pessoa, ele vai ter uma refeição com aquela pessoa. Quando o anjo leva Ezequiel, o ser celestial, leva Ezequiel lá no capítulo 41 para o Santo dos Santos, o que Ezequiel vê é um altar de madeira. E aí, o que o homem vai falar para Ezequiel? Essa é a mesa que fica na presença do Senhor. Tem uma mesa, gente, onde está a presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Tem uma mesa. Isso é tão maravilhoso. Deus está nos chamando à intimidade. A gente só senta à mesa com quem a gente tem intimidade. A gente chama para uma refeição quem a gente tem uma aliança, quem a gente confia. Não é? A pessoa passou ali na porta, tá vendendo um doce, como o moço que passou vendendo doce. Eu não chamo ele para sentar à mesa comigo, não é verdade? Quem que eu chamo para sentar à mesa comigo? Quem eu quero estabelecer intimidade. Então Deus está dizendo, nesse novo templo, lá no Santo dos Santos, o lugar onde habita a minha presença, tem uma mesa, o altar de madeira. E como a mesa cura, né, Andréia? Como a mesa cura, gente. Eu falei um pouquinho lá no grupo, depois vocês escutam o áudio lá, porque eu preciso terminar aqui hoje. Como a mesa cura. Você quer fazer uma terapia com seus filhos? Começa a tirar eles da televisão e sentar à mesa com eles.
Quer fazer uma terapia para você mesmo? Comece a sentar à mesa com Jesus. Gente, eu não quero diminuir os psicólogos, mas eu vou te falar quantas vezes eu estava sentada à mesa com Jesus, e eu não vou dizer na mesa física, mas em intimidade com Jesus, e o Senhor Jesus me trazia à mente coisas que eu precisava arrepender, coisas que eu precisava melhorar, o entendimento com a palavra. Esse último sábado eu estava falando com Jesus e ele me trouxe um entendimento muito forte de uma coisa que acontece dentro de mim, de algumas coisas e tal, e eu falei, gente, isso foi uma terapia. Eu acabei de passar pelo psicólogo, o Espírito Santo. Ele me mostrou coisas do meu interior. E ele me ensinou como que eu devo agir com relação à palavra de Deus acerca dessas coisas. E ele, sabe, assim, gente, eu não estou diminuindo o papel dos psicólogos, psiquiatras, para quem precisa. Mas deixa eu te dizer, o maior psicólogo é o Espírito Santo. A mesa é reveladora, a mesa cura, é verdade, ideia. A primeira mesa que a gente tem que ter é essa mesa de intimidade com o Pai. Esse tempo de intimidade, esse tempo de conversa, esse tempo de ouvir, esse tempo de compreender, esse tempo de busca. E depois senta à mesa com seus filhos, senta à mesa com teu marido. Coloca uma regra, se você não tem, coloca uma regra na sua casa. Não tem telas na hora de comer, não tem celular na mesa, não tem televisão. Nós vamos sentar aqui, ainda que a gente não tenha nada para falar um com o outro, nós vamos sentar e olhar uns para os outros. Eu li um livro há um tempo, tô tentando lembrar qual que é, não lembro agora, nesse momento. Mas nesse livro, o moço falava que uma vez eles estavam arrumando a casa deles e eles nunca que conseguiam, eles ficaram um tempo sem mesa por causa de uma reforma, e aí eles começaram a se sentir vazios, e eles estão assim, gente, o que está acontecendo? A gente está tão mal, parece que tem feridas. Aí Deus mostrou a falta da mesa. Porque por causa da reforma eles ficaram sem mesa. E toda a família, pai, mãe, filhos, foram afetados por causa da ausência da mesa. Amor! Vou falar com ele que ele pode vir, eu saio daqui qualquer coisa. Sente à mesa com o Senhor, senta à mesa com sua esposa, senta à mesa com seus filhos, chame pessoas da igreja para sentar à mesa com você. Tenha comunhão e partir do pão. Amém? O capítulo 42 vai falar sobre salas para os sacerdotes. Eu acho que eu vou ter que deixar isso aqui para amanhã, gente. Amanhã tem muito mais coisas, mas aí eu vou dando uma diminuída, porque aí eu não atrapalho meu marido aqui. Eu vou deixar para amanhã, isso mesmo, vamos fazer as coisas certas, né? Então é isso, ó, a partir de amanhã a gente vai no 42 e termina até o 48. São só algumas coisas que eu quero comentar sobre tudo isso. Tem muitas coisas aqui que se você quiser, se você cavar, Deus vai te revelar profundamente. Então não desanime, tá? Por mais que seja uma leitura mais densa, não deixa de ler. Quando eu li a primeira vez, gente, sabe quando você lê querendo acabar? Eu sei como é que é isso, vou falar por mim. Sabe quando você lê assim, 75 centímetros, 50 centímetros de altura, sobre as mesas, colocaram assim, sabe assim? Eu entendo que não é fácil, mas não desanime, tá? Leia, esteja com os olhos abertos, Deus pode trazer revelações profundas na leitura, mesmo uma leitura que você nunca imaginou que você teria revelações profundas. E amanhã eu volto falando sobre algumas considerações do capítulo 42 e 43 e a gente vai até o 48. Amém? Obrigada, gente. Todas que ficaram até o final, todos, né? A Cacá, a Sossô, a Deia, a Ivonete, a Vanilda, a Dani, o Marquinho, a Chiquinha e a tia Má. Deus abençoe vocês. Que prazer estar com vocês aqui, viu? Não se esqueça de sentar à mesa com o Pai. Não se esqueça de que você é templo. E tem uma parte do 42 ou do 43 que fala que Ezequiel vai ver a glória de Deus voltando. Graças a Deus por isso, que nós somos o templo e o Espírito Santo habita em nós. Amém? Jesus abençoe, com Deus, e até amanhã, se Jesus permitir. Gente, que semana que tá passando rápido, hein? Deus abençoe, viu? Com Deus.